Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós temos que ter um entendimento acerca da vida com Deus e da maneira como devemos viver e nos relacionar uns com os outros. Mas podemos ter comunhão uns com os outros sem a comunhão com Deus, sem compreender o que significa a comunhão com Deus, sem entender o que significa conhecer a Deus. São aspectos que a gente tem que entender de maneira que a gente, tendo esse entendimento, caminhemos rumo ao conhecimento daquele que nos dá a vida. E a gente tem que entender que é um processo, não é algo que é um mudar como um milagre de uma hora para outra, mas uma jornada de caminhada, de entendimento que a gente precisa crescer neste entendimento, compreender, caminhar rumo ao conhecimento, tendo aquela experiência de vida que nos conduz a conhecermos o Pai, conhecer a sua vontade e assim podermos nos relacionarmos uns com os outros, ou seja, termos comunhão uns com os outros dentro do mesmo fundamento. Não existe outra maneira. E é um processo cíclico, onde conhecemos Deus, podemos viver uma comunhão com os irmãos, porque temos comunhão com Deus. E ao termos comunhão com Deus, nós nos relacionamos de forma mais dentro daquilo que seja o querer e a vontade do Pai. Nós mudamos os fundamentos que norteiam as nossas relações. E quando conhecemos, nos relacionamos, mais nos ajudamos na jornada de conhecer o Pai. E por conhecermos mais o Pai, mais conhecemos e temos comunhão uns com os outros. Mas tudo se fundamenta em Deus. O princípio é Deus, o fundamento é Ele. Ele é a origem de todas as coisas. É isto que nós temos que entender. Sem o conhecimento do Senhor, não teremos condições de desenvolver comunhão uns com os outros fundamentados naquilo que seja a verdade. Lá em João, na primeira carta, no capítulo 1, versículos 5 ao 7, lemos: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Precisamos entender isto. A comunhão com Deus antecede a nossa comunhão, e quando temos comunhão com Deus, nós andamos na luz. O que significa andar na luz? Andar na verdade, é praticar a justiça, é andarmos segundo os valores eternos do reino de Deus, é expressarmos as virtudes de Deus, manifestarmos graça, misericórdia, compaixão. Se entendermos isso, podemos manter comunhão uns com os outros. Por quê? Porque nossas relações estarão fundamentadas nas virtudes de Deus, ou seja, na expressão de graça, da misericórdia, da compaixão, da paciência, da longanimidade, de expressarmos o fruto do Espírito. Por isso é impossível mantermos comunhão uns com os outros sem a comunhão com Deus, sem o conhecimento de Deus. Pois quando conhecemos a Deus, é normal, natural, que caminhemos na luz, que andemos segundo os princípios e fundamentos do reino de Deus, expressando justiça, manifestando graça, manifestando vida. É este o entendimento que nós precisamos ter. É impossível desenvolver a comunhão entre a família de Deus, o povo de Deus, se Deus não está no centro, no fundamento, no alicerce que estabelece todas as relações e o entendimento que precisamos conhecer, pois à medida que conhecemos o Senhor e andamos na vontade do Pai, mais expressamos quem Ele é, mais revelamos, ou seja, porque nós andamos na luz, andamos segundo a justiça eterna, andamos segundo a prática da verdade. Não existe outra maneira. Andar na verdade, praticar a justiça, é o que nos conduz a revelarmos o reino de Deus, a revelarmos o Pai. E por fazermos isso, na relação que estabelecemos um com o outro, ou seja, na comunhão,
nós vivemos segundo a vontade de Deus. Mantemos comunhão uns com os outros sem a comunhão com o Pai? Impossível. Por isso precisamos amadurecer na nossa comunhão com o Pai, de maneira que a gente ande segundo a justiça eterna, segundo os valores eternos do reino de Deus, praticando a verdade, sendo expressão do Senhor neste mundo, revelando quem Ele é, manifestando quem Ele é nas nossas relações, e assim revelaremos o Pai nas nossas relações e poderemos manter comunhão uns com os outros. A gente precisa entender isso. Precisamos compreender a vontade do Pai para que a gente possa ter comunhão uns com os outros e, assim, tendo comunhão, desfrutemos da verdadeira vida, desfrutemos da verdadeira alegria que o Senhor nos concede por vivermos o reino de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.